Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em intervenção em neuropediatria, neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre o efeito Proust, aromaterapia e óleos essenciais. Quer saber mais sobre projetos que eu desenvolvo, sobre minha vida profissional? É só acessar o meu site www.adrianofreitas.com. Nas redes sociais você acha as páginas sobre neurociências procurando por neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E você pode colaborar com a gente, mantendo o projeto no ar, garantindo que ele continue sempre trazendo muito boa informação para todos. Para isso, basta compartilhar os episódios e o canal com seus amigos, colegas de trabalho e em suas redes sociais. Sem contar que você pode ajudar também enviando mensagens para o WhatsApp 2299-222-1003 com dúvidas, críticas, elogios, sugestões. É a sua participação que também nos ajuda muito a montar esse podcast e a garantir informação de qualidade. E volto a convidar todos para o curso sobre neurociências que eu estou disponibilizando de forma totalmente gratuita. Não tem enrolação, não tem pegadinha não. É de graça mesmo, sem material obrigatório e que é feito em parceria com a Universidade Federal Fluminense. E são aulas ao vivo, não é nada gravado não. Você vai poder interagir, tirar suas dúvidas e participar. Para garantir a sua vaga, é só acessar curso.adrianofreitas.com. As sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão. Bom, nesse episódio eu falo sobre aromaterapia, sobre os cheiros e por que isso mexe tanto com as nossas emoções e até com a nossa saúde. E daí derivam os óleos essenciais e várias técnicas de terapia. Mas antes disso a gente precisa entender um pouquinho o efeito Proust, que é um fenômeno que explica por que certos cheiros trazem nossas memórias, Elas nos fazem reviver memórias de forma muito intensa, de forma vívida. E geralmente essas memórias, trazidas pelo olfato, elas são ligadas a emoções muito fortes. O nome do efeito Proust, ele vem de um escritor chamado Marcel Proust, que ele descreveu essa experiência num livro chamado Em Busca do Tempo Perdido, quando na verdade o personagem sente o cheiro de uma madeleine mergulhada no chá e ele é transportado para a infância, Então a partir daí foram estudados esses efeitos e foi dado o nome de efeito Proust. Esse efeito Proust, ele ocorre, que essa reação aos cheiros de forma muito intensa, ela ocorre porque o olfato ele tem uma conexão direta com o sistema límbico, que inclui a amígdala, que ela é responsável pelo processamento emocional, e também o hipocampo, que é responsável pela memória. Diferente de outros sentidos, eles passam pelo tálamo antes de serem processados. Os odores não, eles vão diretamente para essas áreas emocionais e de memória. Então, por isso é que eles geralmente têm uma forte ligação tanto com memórias quanto com emoções. Mas claro, isso é muito peculiar, isso é muito particular de cada pessoa. E justamente as reações que cada pessoa tem a ver com as memórias, que é o que eu estou falando aqui, centros emocionais, mas principalmente memória. Então, o mesmo cheiro não vai ter os mesmos efeitos para várias pessoas, porque isso vai depender das memórias e das experiências de vida que cada uma tem. As memórias elas vão estar ligadas às vivências de cada um. Então, pessoas com vivências diferentes terão experiências diferentes guardadas em suas memórias, e por isso os odores podem não surtir os efeitos que surtem em todo mundo. E assim, as nossas memórias, elas têm, formas de processamento ou formas de armazenagem que as dividem entre memórias mais antigas, memórias de trabalho, memórias mais recentes, memórias mais temporárias. E essas memórias, elas vão ser ativadas por odores, mas os estudos mostram
que os odores tendem a atuar mais sobre as memórias mais antigas, aquelas que estão mais do fundo, lá no fundinho, que são as memórias de infância, as memórias que não são de trabalho, não são muito recentes. E justamente por serem memórias consolidadas há mais tempo, elas geralmente guardam uma carga emocional muito grande. Então, não só as memórias se tornam mais vívidas, quanto as emoções que envolvem esse resgate de memória também. Então a gente acaba tendo memórias antigas revividas de forma intensa e muito emocional, geralmente memórias muito emocionais. Memórias que não têm uma carga tão emocional geralmente não são tão ativadas assim. E esse efeito Proust, ele pode e deve ser explorado em terapias com pacientes que possuem Alzheimer, por exemplo, ou outras condições neurodegenerativas que afetem a memória. Porque, por mais que existam barreiras neurológicas ali, mas os efeitos em algumas pessoas costumam ser tão intensos que muitas vezes se consegue resgatar memórias com base nesse tipo de terapia. Então, não deixa de ser bastante interessante esse trabalho com portadores de Alzheimer ou outras doenças neurodegenerativas. Agora, em resumo, a gente pode dizer então que não é mito o fato de poderem existir terapias baseadas em aromas, em cheiros, como de óleos essenciais. Então, né, muita gente fica nessa discussão de que é comprovado, não é comprovado, é científico, não é científico. A gente pode dizer que sim, é científico, tem interferência sim, mas algumas coisas precisam ficar claras e delimitadas, né? O fato de existirem efeitos, de existirem reações aos odores, não significa que essas reações possam ser a tudo. Então seria errado a gente ter uma doença, um câncer, uma diabetes, um, né, hipertensão ou qualquer outro problema, principalmente os mais sérios, e a gente dizer que a pessoa com aromaterapia ou com óleos essenciais, a pessoa pode se curar ou pode reverter o problema. Aí sim começa a ser um mito, tá? Os óleos essenciais e a aromaterapia, ela pode sim surtir efeito e pode sim auxiliar muito, mas principalmente em fatores como estresse, ansiedade, na questão do foco, da atenção, da concentração, né, das memórias até. Agora, dizer que, né, a partir desse tipo de terapia a gente vai conseguir a cura de doenças, já seria uma afirmação não tão verdade assim. A gente precisa entender que o mecanismo de ação dos odores é basicamente esse que eu falei. São centros emocionais e centros de memória. E alguns deles, por atuar na memória, acabam auxiliando também na questão do foco, né, na questão, do aprendizado em si. E tem algumas outras áreas ali envolvidas que também são comprometidas com a atenção, com a concentração e que podem ser beneficiadas pelos odores, pelos estímulos olfativos. A gente pode fazer um apanhado aí de alguns odores que já são cientificamente comprovados, que são, por exemplo, a lavanda. Ela tem um efeito bastante bom na questão da ansiedade, né? Ajuda a ter um controle maior da ansiedade. A hortelã-pimenta, que é para um estado de alerta e cognição. A gente tem também o alecrim, o eucalipto, que ajuda na concentração e na memória, no aprendizado, na cognição como um todo, mas sempre deixando claro, são estudos de grupo, estudos gerais. A gente não pode garantir que esses odores vão causar os mesmos efeitos com a mesma intensidade em todos os humanos, né? Então, detectou-se que, no geral, numa faixa geral, existe um X de reação desses odores para essas habilidades. Porém, você pode ter pessoas mais ou menos sensíveis a isso. Você vai encontrar pessoas onde o efeito é quase insignificante.
e pessoas onde o efeito é muito forte. E outras que nem têm efeito nenhum, né? Justamente porque isso também vai depender do desenvolvimento que a pessoa teve. Então, isso não depende só do cheiro, mas depende do próprio crescimento e desenvolvimento da pessoa, do cérebro, das vivências dela e da estrutura e dos estímulos que ela teve no seu desenvolvimento. Mas, assim, pegando grupos da população importantes, se verifica que é comum que haja a reação nesses casos que eu falei, mas existem as exceções. Uma outra questão que a gente precisa considerar é que tem pessoas que têm um entendimento de que, se tal coisa não faz bem, também não faz mal, quanto mais melhor, e sempre vai funcionar e pronto. E não é bem assim, né? Existem certas coisas que têm que ser utilizadas com conhecimento dos mecanismos envolvidos, né, com algum tipo de estudo sobre. Por que eu falo isso? Porque o nosso cérebro é plástico e ele se adequa às situações e tem uma forte necessidade, um forte impulso a um reequilíbrio mediante algumas situações. Então, quando a gente tem um estímulo excessivo de alguma coisa que gera uma reação, a tendência do cérebro é buscar se reequilibrar naquele estímulo. Então, se ele tem um estímulo que está causando uma reação, mesmo que benéfica para a gente, que seria o anti-estresse, né, o foco, mas para o nosso cérebro é um desequilíbrio, é um estímulo que está causando uma reação ali diferente da nossa vivência normal. Então, qual vai ser a tentativa do cérebro? Se reequilibrar. E ao fazer o reequilíbrio, o que vai acontecer? A gente vai se acostumar com esse odor, né? Então, quantas vezes você entra num lugar e está tendo um cheiro, daqui a pouco você não consegue mais sentir aquele cheiro, está todo mundo sentindo, todo mundo que chega novo naquele ambiente sente, mas você não sente mais, porque você se habituou com aquele cheiro, correto? E isso realmente vai ocorrer com as terapias e com os óleos essenciais também. Então, o fato do alecrim, por exemplo, fazer bem para a cognição, para a memória, ajudar no foco, não faz com que ele surta um efeito permanente. Então, se você ficar utilizando o odor do alecrim no ambiente o tempo inteiro, ele vai deixar de surtir efeito depois de um tempo. E isso nem vai acontecer ao longo de muito tempo, né? Vai ser rápido. Você rapidamente vai tender a se acostumar. Então não é uma coisa que você vai usar o alecrim hoje, usar daqui a pouco, usar amanhã e tal, e vai continuar usando um bom tempo. Não. Você rapidamente ele vai deixar de fazer efeito. Então ele tem um efeito imediato e vai decrescendo esse efeito. Então, por isso, é importante que ao partir para uma aromaterapia, para fazer uma terapia nesse sentido com quem tem Alzheimer, quem tem algum tipo de demência, ou mesmo no nosso dia a dia, né, para controle de estresse, ansiedade e para foco, é importante que isso seja feito com conhecimento, para que possa ser feito de maneira a não gerar esse decréscimo, não gerar esse condicionamento e esse reequilíbrio para que a gente se acostume com o odor, tá? Então, deixando esse alerta aqui. Então, o fato de tal coisa te fazer bem, te trazer boas memórias, boas recordações, um bem-estar, não significa que fará o tempo todo se você ficar o tempo todo sentindo ele, tá? Então, isso é importante e assim, eu penso que a aromaterapia é uma terapia bastante interessante e que pode, de fato, ajudar muitas pessoas. Porém, como toda terapia, é importante também que a gente busque pessoas que possam nos orientar e que possam, né, evitar que a gente tenha um uso inadequado, daquela terapia. E por mais que ela não vá causar danos, mas ela pode perder eficácia. E nada melhor do que a gente poder ter recursos que nos auxiliam em diversas situações e que a gente possa contar com eles nos momentos que a gente mais A precisar. mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas.
neurônios no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Nesse episódio eu falei sobre o efeito Proust, aromaterapia e óleos essenciais. Não deixe de escrever para a gente, de participar e de se inscrever, garantir sua vaga lá no curso, que é de graça e ao vivo. É só acessar curso.adrianofreitas.com. Semana que vem eu te aguardo aqui com mais um episódio. Até lá!